Tudo bem, gente? Vamos terminar essa série de mensagens baseada em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 15, quando Paulo chama Timóteo para ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Nós desde o início estamos deixando bem claro que essa precisa ser uma busca de nós como servos do Senhor. Na verdade, quando Paulo chama Timóteo, Paulo não está chamando Timóteo porque ele é um pastor ou porque ele havia o discipulado, mas como palavra de Deus para nós nesse tempo. Precisamos ter certeza da nossa identidade, por isso precisamos ter certeza também de qual é a ênfase, de qual é a busca maior da nossa vida. E Paulo deixa bem claro que a nossa ênfase deve ser acordarmos apressados, ansiosos, para sermos aprovados, para nos apresentarmos aprovados diante de Deus, como obreiros aprovados, como servos aprovados. Ter a certeza dessa identidade é que define os rumos da nossa vida, define o que decidiremos fazer ou não, o que estaremos dispostos a deixar para trás ou agregar de valores, de costumes, atitudes, decisões para a nossa vida. E aí, a partir desse chamado, a partir desse conselho, Paulo elenca alguns outros conselhos que conversamos já de alguma forma. Agora vamos conversar a partir de 2 Timóteo capítulo 2, verso 23. Paulo diz assim para Timóteo: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Paulo parte de um pressuposto de que fatalmente existirão alguns assuntos em que não teremos uma definição, ou não teremos uma concordância, não teremos o mesmo pensamento, o que é natural para nós como seres limitados, que não conseguimos compreender todas as coisas. Paulo leva a um pastor, a um líder, a entender que nem sempre a verdade estará consigo, ou nem sempre a verdade do outro deve ser combatida. Paulo, já na primeira carta a Timóteo, havia falado sobre homens que colocavam muito tempo, dedicavam muito tempo em genealogias intermináveis, em assuntos sem uma definição, em assuntos que parecem ser inteligentes, que parecem ser santos em serem discutidos, mas que não levam a uma compreensão ou que não levam a um bem comum, que não edificam ninguém. É sobre isso que Paulo está falando com Timóteo. Olha só, não se demore em assuntos, em controvérsias tolas e fúteis, em genealogias, em temas que não vão haver uma definição comum para todos, porque você sabe que acaba em brigas. Paulo termina esse texto de 2 Timóteo capítulo 2 falando que essas brigas, muitas vezes, elas são uma armadilha do diabo. Ele fala isso no verso 26, olha só, que você foque em corrigir com mansidão, em dar um norte naquilo que é verdade absoluta, naquilo que é a base da nossa fé, para que essas pessoas não caem e consigam escapar dessa armadilha do diabo. Então existem conversas, existem disputas ou existem diálogos e debates que não são diálogos e debates, na verdade são brigas, e Paulo chama essas conversas de conversas tolas e fúteis, que na verdade só querem trazer para aquele que fala alguma arrogância ou a demonstração de algum entendimento. Não tem como objetivo final a edificação mútua. Por isso Paulo fala, olha só, ao servo do Senhor não convém brigar. Aquele que quer servir ao Senhor, aquele que quer ser um obreiro aprovado, que está realmente não com a ênfase de ser elogiado, de ser reconhecido, de mostrar uma sapiência diferente, mas tem o objetivo de servir ao Senhor e assim servir ao outro, levar o outro à edificação, não se termina ou não se demora em conversas tolas e inúteis, em genealogias, em assuntos intermináveis.
mas a esse servo do Senhor cabe ser amável para com todos, apto para ensinar, aquele que está apto em sua vida em mostrar o reino, em mostrar o seu rei, em mostrar aquele pelo qual tem vivido e tem dedicado a sua vida. Ao servo do Senhor cabe não mostrar a si, mas cabe mostrar ao seu Senhor. Essa é a ênfase de Paulo para Timóteo. Olha só, a ênfase do seu coração, a ênfase da sua fala vai mostrar o seu coração. Se você dá ênfase somente em gêneros intermináveis, em respostas elaboradas, filosóficas, para perguntas que não têm uma definição em si, na verdade você tem mostrado que o seu coração não está tão disponível para ter um foco em mostrar o seu Senhor. Não que esses assuntos não devam ser estudados, não que esses assuntos não devam ser trazidos à nossa mente, todos os assuntos precisam ser e podem ser motivo de reflexão pessoal, mas quando se trata do bem comum, do partilhar comum, Paulo fala, olha só, evite essas conversas, fuja dessas conversas, porque elas não representarão ou elas não apresentarão um coração com desejo de mostrar o reino. E assim, por vezes, com a ideia de debater as filigranas da fé, como se esses assuntos fossem mais santos, como se esses assuntos fossem prioritários na nossa vida e não aqueles que realmente nos levam aos pés do Senhor, aqueles que nos levam mais a conhecer a Deus e a sua vontade. Nós perdemos irmãos e amigos porque não conseguimos entender que o foco de Deus não está nas filigranas, não está na nossa limitação de compreender as coisas mais difíceis do mundo, mas o foco de Deus está em cumprirmos a sua missão. Esse é o chamado de Paulo. Olha só, o Senhor Jesus, quando se despediu dos seus discípulos, ele deixou uma missão para eles. Olha só, ide fazer discípulos de todas as nações. Por que eles iriam fazer discípulos? Porque todo o poder havia sido lhe dado na terra e nos céus. É por isso que, a partir do poder de Cristo, a partir da vida de Cristo, falando a vida de Cristo, não se demorando somente na história dos hebreus, na história bíblica, nos detalhes daquilo que a gente ainda irá descobrir, porque nossos olhos ainda não conseguem contemplar o todo daquilo que é eterno. Não é a partir disso que vocês vão conquistar e fazer discípulos, mas a partir da simplicidade da vida do Cristo, mostrando o poder de Jesus, mostrando o amor de Jesus, mostrando o tamanho do seu amor, é que nós cumprimos o objetivo do Mestre. A tentativa do diabo, a armadilha do diabo, a armadilha do inimigo é que não consigamos ou não tenhamos esse objetivo. Paulo está chamando Timóteo, olha só, se você se demorar em genealogias intermináveis, em assuntos polêmicos, em controvérsias, na verdade o diabo está fazendo você cair numa armadilha, assim como outros. O diabo não quer que nós façamos discípulos, o diabo quer que nós briguemos. O Senhor Jesus havia sido acusado de estar expulsando demônios a partir de Beelzebu, como se ele tivesse possuído por outro demônio. E a lógica de Jesus cabe para a gente. Jesus fala assim, você acha que o diabo estaria lutando com o diabo? Um reino dividido não subsiste. Essa é a ideia do inimigo. Semear a discórdia, trazer a nós os sentimentos de arrogância, de individualismo, de necessidade de auto-reconhecimento, de reconhecimento do público para as nossas falas, ao invés de nós darmos ênfase naquele que se derramou por nós. O obreiro aprovado tem um objetivo: agradar ao seu Senhor, cumprir a sua missão, cumprir o mandamento ou cumprir o comissionamento do seu Senhor. Que seja esse o nosso objetivo como servos de Deus. Não estar certos em todos os pontos, não debater e sair ganhador de todos os debates, mas sim ser amável para com todos, ser misericordioso, ser pacífico para com todos. O Senhor Jesus diz em João 3,15, eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então é a partir do exemplo de Jesus que nós mostramos o seu amor. É fazendo como ele fez que nós pregamos a verdade e mantemos a verdade conosco. Que Deus te abençoe nessa busca de ser aprovado por Deus, de ser alguém que maneja bem a palavra da verdade, manuseia bem Jesus na sua vida. E por isso,
foge de conversas tolas, foge dos desejos da juventude e foge das picuinhas, das controvérsias fúteis e tolas que não levam ao bem comum, mas tem como objetivo agradar ao seu mestre e cumprir o comissionamento e a missão que ele deu para a sua igreja. Que Deus te abençoe e que você se ache hoje aprovado pelo Senhor Jesus.